Glória a Deus, aleluia. Querida, abre a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ler um texto novo nesse ano. De novo isso. Glória a Deus, aleluia. Amém. Hoje está sendo o primeiro culto Gerando Fé, nesse ano de 2025. Amém. Glória a Deus. Domingo, Deus falou algo tremendo conosco. Amém. Guarda aquela palavra de domingo, para que você não seja pego de surpresa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, amado, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, te louvar. Esse culto é mais uma oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de juntos movermos no sobrenatural. Pai, o Senhor não está aqui, ó Deus, por causa dos nossos sentimentos. O Senhor está aqui, meu Deus, porque viemos a este lugar e estamos reunidos neste lugar, no Teu nome, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o que o Senhor tem para nos dar, para falar conosco, não pode nos deixar os mesmos. Pai, é necessário que essa palavra mexa nas nossas estruturas, ó Deus, e desmonte, ó Deus, tudo aquilo que é humano, e principalmente aquilo que, ó Deus, vem do reino das trevas. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos e sonde o nosso coração, como está escrito na tua palavra. E no nome de Jesus, Pai, faz com que caia por terra agora todo pensamento, todo sentimento, todo conceito, meu Deus, toda conjectura, meu Deus, toda experiência, tudo aquilo, Senhor Deus, que o inimigo pode usar para desconstruir, ó Deus, a tua ministração no nosso coração, para impedir, ó Deus, a transformação da nossa vida, ó Deus, do nosso entendimento, Senhor, meu Deus, e a formação do teu caráter em nós. No nome de Jesus, queremos declarar que nós somos livres, ó Pai, para ouvir e entender essa palavra. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, confronta a nossa verdade. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Isaías 43, verso 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões ou chacais, e os filhos do avestruz ou os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo. Ao meu, o que está escrito na tua Bíblia? Eleito. Amém? Então está falando hoje, nessa noite, especialmente, diretamente com uma geração eleita. Amém? Está falando diretamente conosco. Está falando diretamente contigo. Amém? E aí o verso 21 diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse o quê? Louvor. Amém? Por isso que eu estou dizendo que é especialmente sobre a geração eleita, porque essa geração eleita é uma nova geração de adoradores. Amém? Glória a Deus.
Então Deus, nessa noite, está falando diretamente conosco. E essa é a promessa de Deus para as nossas vidas nesse ano de 2025. Deus irá fazer tudo novo de novo. Amém? Nós já ouvimos muito esse tema, essa palavra, de que Deus vai fazer tudo novo de novo, desde o ano passado. Praticamente todos os cultos a gente vem falando a respeito disso, para que fique bem claro que Deus realmente, Ele quer fazer conosco, ou em nós, ou através de nós, ou para nós, algo novo. Ele quer fazer uma coisa nova. Ele quer fazer da nossa vida tudo novo de novo. Amém? Com uma só diferença. Ele vai fazer tudo novo de novo para que o nome dele nas nossas vidas seja ainda mais glorificado. Amém ou não amém? Deus tem um propósito para você, para um propósito que ele vai se cumprir em você, vai satisfazer os desejos do teu coração, vai realizar os teus sonhos, mas vai glorificar, é somente para glorificar o nome dele. Amém? É somente para glorificar o nome dele. Todas as vezes que a gente fala a respeito de sacrifício, nós precisamos, como bons adoradores que somos, nós precisamos que o nosso sacrifício sempre tem que estar sobre o altar. Amém? E esse altar geralmente precisa, todas as vezes, ser restaurado ou construído para que a gente possa oferecer esse sacrifício ao Senhor. Amém? Para que a gente possa oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício que agrada o coração de Deus. Amém? Nós não podemos, e cumprir o propósito de Deus, não é construir altares para que a gente é quem suba neles. O altar não é para nós. O altar é feito para o Senhor. Amém ou não amém? E esse texto aqui, amado, ele está nos mostrando a promessa de Deus. Ele está dizendo no verso 19 o seguinte: eis que farei uma coisa nova. E como a gente já vem falando há bastante tempo, né? Inclusive isso que a pastora Fernanda falou aqui no início, de que Deus, as coisas, a nossa vida vai deixar de ser sacrificial. As coisas vão deixar de serem sacrificiais. Como foi falado aqui no domingo, a pessoa quer fazer um bolo de aniversário para o filho, por mais pequeno que seja ou simples que seja aquilo que ele quer fazer, não deixa de ser sacrificial. O pai quer fazer um agrado para o filho, ou o marido quer fazer um agrado para a esposa, ou a esposa para o marido, ou querem juntos fazerem alguma coisa, mas tudo tem que ser sacrificial. E Deus tem olhado para nós e Ele tem se compadecido de nós de tal forma que nesse ano Ele está dizendo: olha, eu vou fazer tudo de novo. E uma das coisas que vai acontecer é que tudo vai deixar de ser sacrificial. Todas as coisas. Nesse ano vão deixar de ser. Só que é o seguinte, querido, o ano começou, nós estamos hoje no 9º dia desse ano. E aí eu pergunto para você, o que deixou de ser sacrificial na tua vida nesse 9º dia? Quais as coisas que já deixou de ser sacrificial para você? Pelo contrário, eu tenho certeza que a maioria, se não todos, está vivendo a vida e está com uma leve impressão de que as coisas se tornaram mais sacrificiais do que eram. E aí, e isso já é suficiente para quê? Para haver desânimo, para que um cansaço tão infernal comece a tomar conta da pessoa para fazê-la descair o semblante e fazê-la desanimar. Porque ela começa a pensar o seguinte: essa palavra é furada, essa palavra não está vindo de Deus. E aí,
Quando ela começa a pensar isso, muitas vezes ela fica sozinha. Quando eu passo por umas situações difíceis, eu não sou de ficar conversando com ninguém. Eu não converso com a minha esposa, não converso com os meus filhos. E muitas vezes, uma das coisas que eu tenho lutado contra isso é quando alguém vem conversar comigo e eu não estou bem, quem vem conversar comigo não deixa de perceber. E muitas vezes de uma forma desagradável. Então, eu gosto de ficar sozinho. Tem muitas pessoas que gostam de ficar sozinho, mas tem pessoas que gostam de conversar a respeito disso. E aí começa, pois é, como que está o ano? E tal, mas quando pega alguém de fé, alguém vai falar assim, não, mas creia, foi Deus que disse, creia, não vai cair por terra, creia, Deus vai cumprir, creia, o ano está só começando. Mas quando pega um profeta de Satanás, vai dizer, esse pastor não é de Deus. Vai começar a dizer, não, olha, pode agir, não é bem assim. Vai começar a entregar uma outra palavra. Vai começar a jogar fermento de fariseu naquilo que o Senhor está servindo, que é puro. E aí, amada, a palavra de Deus para você hoje é, guarda o teu coração disso. Por quê? Porque a dificuldade que surge no início de um ano como esse, que Deus diz que vai fazer tudo novo de novo, e que as coisas deixarão de ser sacrificiais, não está mostrando para você que isso é uma palavra furada, que isso é uma palavra que não está vindo de Deus, é ao contrário. A dificuldade que você está vendo, que parece que piorou a situação, é Satanás desesperado para fazer você desacreditar daquilo que Deus falou para você que vai fazer com a tua vida. Nunca ache que quando você receber uma palavra de Deus, que Satanás tenha certeza que é de Deus, ele vai colocar o rabo entre as pernas e vai sair. E vai fugir de você. Não ache nunca que Satanás vai olhar para você, vai presenciar Deus te entregando uma promessa, e ele vai começar a desviar o caminho de você, porque você tem uma palavra. Pelo contrário, quando Satanás vê isso, ele faz igual os filisteus, lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Quando a arca foi trazida para o arraial dos hebreus, eles tinham perdido a guerra, a primeira batalha, tinha perdido 5.000 homens do exército de Israel. Aí eles voltaram derrotados para o acampamento, e quando chegaram lá, começaram a conversar, e eles começaram a entrar assim, ouvir umas pessoas dizendo, não, olha, nós perdemos a guerra porque a arca do Senhor não estava no nosso meio. Vamos trazer a arca do Senhor para o nosso meio, porque com certeza o Senhor vai nos dar vitória sobre os filisteus. E a palavra vai dizer que eles foram lá, buscaram a arca, quando chegaram no arraial, fizeram uma grande festa. E a festa era tão grande, eles celebraram tanto, a arca está ali no meio deles, que a terra tremia. E os filisteus não só ouviam o canto, não só ouvia a alegria daquele povo, mas sentiam a terra tremendo debaixo dos seus pés. E aí a Bíblia vai dizer que o coração deles se amoleceu, que eles começaram a correr de um lado para o outro, desesperado. Quem vai nos livrar da mão desses poderosos deuses? E aí, de repente, naquela correria, alguém grita, eia! Portai-vos varonilmente, ó filisteus, e pelejai. E aí eles voltaram à força. E aí foram para a batalha contra Israel. E Israel perdeu novamente a guerra. A batalha. Caiu 30.000 homens do exército de Israel. E eles ainda tomaram a arca de Deus e levaram e colocaram no templo de Dagom. E Satanás sabe, quando você recebe uma palavra, ele sabe que ele não pode impedir o cumprimento dessa palavra.
Satanás sabe que ele nada pode fazer para impedir que Deus cumpra aquilo que ele te prometeu. Mas ele nunca vai deixar de se levantar contra você, querido. Porque é o seguinte, impedir Deus de fazer alguma coisa, ele não pode, mas ele pode fazer você desistir daquilo que Deus te prometeu. Se ele te convencer que as dificuldades que você está vivendo agora, no momento, é porque essa palavra não está vindo de Deus, você perdeu o melhor de Deus para a tua vida. Porque a palavra está dizendo o seguinte, o verso 18, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19, eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova. Eis que faria uma coisa nova. E ele fala assim ainda, e agora sairá a luz. Tem 9 dias. 9 dias que começou o ano de 2025. E em 9 dias começou esse agora. Tem 9 dias que começou esse agora. Porque você pode até dizer, alegar o seguinte, eu estou ouvindo isso, pastor, desde o ano passado. Eu estou ouvindo isso já há 4 meses e eu não estou vendo nada novo. Mas o agora não era no ano passado. O agora tem 9 dias que começou. É agora. Ele está dizendo, e agora sairá a luz. É a partir de agora que você vai começar a ver. Só que para você ver a sujeira sendo limpada, sendo tirada, meu querido. Ou melhor, para que seja limpo o caminho por onde você vai passar, primeiro você precisa enxergar essa sujeira. E é o que o Senhor está fazendo. E Ele está dizendo, eu farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Aí Ele pergunta, porventura, não a sabereis? A minha Bíblia diz, porque precisai de perseverança. Hebreus 10, versículo 36. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa não está antes da perseverança. A promessa não está antes, querido, dessa confusão, aparente confusão, que talvez você esteja enxergando. O melhor de Deus está um pouco além. Tem uma frase que eu repito muito, compartilho muito como mensagem para as pessoas, é que o melhor de Deus está um pouco além de onde as pessoas normais desistem. Por isso que Paulo fala, lá em Filipenses 3, no verso 13, não julgo eu já ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quais são as coisas que para trás ficam? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. As que estão adiante. Adiante, querido, porque diante muitas vezes está somente as dificuldades, as resistências. Mas você tem que avançar não para que estão diante, mas as que estão adiante. Para quê? Para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém? O prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus é vida eterna, mas hoje a revelação para você é o cumprimento da promessa que Ele te fez para esse ano de 2025. E aí Ele está dizendo, para você está dizendo assim, mas pastor, você não conhece o meu problema, pastor, você não conhece o meu deserto, pastor, você não conhece as minhas dificuldades. Eu não conheço mesmo. Mas Deus, que conhece muito bem o teu deserto, as suas dificuldades, está dizendo para você, eis que porei um caminho nesse deserto. Eis que porei um caminho nesse deserto. E aí você vai atravessar o deserto, meu amado.
Quando você atravessa sozinho, é sacrificial. Mas quando você atravessa passando pelo caminho que Deus irá fazer, não vai ser sacrificial. Por quê? Porque se Deus prepara o caminho, Ele também se torna responsável de te sustentar nesse caminho. Por isso é que Ele está dizendo aqui, porém, um caminho no deserto. E termina dizendo, e rios no ermo. Rios no ermo. E aí ele continua dizendo, os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz. Porque, porém, águas no deserto. O que é água? Água no deserto é mais importante do que alimento. Água no deserto representa todas as coisas. Você vai atravessar esse deserto e você vai ter a palavra dele sempre junto contigo. Ele não te deixará. Meu amado, a coisa mais fantástica que eu ouvi de Deus nesse ano foi, eu estava orando de manhã e estava buscando, Senhor, meu Deus, parece que as coisas, Senhor Deus, nesse mês não vão ser tão fáceis assim. Eu estava com uma expectativa diferente, meu Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Falou assim, vocês têm algo muito importante. Vocês têm algo que não é qualquer pessoa que tem. E aí ele começou a falar assim, olha, o teu Deus não virou o rosto dele de você. Ele não desviou o rosto dele. Ele não te virou as costas. Eu falei, mas Senhor, eu não entendo por que tem que ser difícil. Fala assim, mas você não tem, pode não ter o que você está querendo, mas você tem uma palavra. Uma palavra. Então você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você pode não ter dinheiro para pagar a conta que você quer pagar. Você pode não ter dinheiro para comprar aquilo que você quer comprar. Você não pode ter, querido, a presença de alguém que deve estar longe. Você não pode, talvez você não tenha um trabalho, talvez não é suficiente aquilo que você está ganhando, mas Deus está dizendo para você, olha, eu não virei as minhas costas para você, eu não desviei o meu rosto de você, eu te dei uma palavra, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ele está olhando para nós, ele está dizendo, eu vou fazer tudo novo, de novo, eu vou fazer tudo novo, de novo. Satanás está aqui, não vai, o teu ano vai ser ruim, você não está bem, está isso, está aquilo, está um monte de coisa, olha o que está acontecendo, essa palavra não pode ter vindo de Deus, mas ele continua dizendo aqui, eu falo, não, eu não virei o meu rosto, não desviei o meu rosto de você, eu te dei uma palavra. Hoje eu estava orando, e eu gosto de ficar lembrando de algumas coisas, trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Em meados de 2020 foi ministrada uma palavra, e o tema da palavra era, você vai chegar ao teu destino. Você vai chegar ao teu destino. Foram usados 3 textos para falar a respeito dessa palavra. Foram usados Marcos 6, João 6 e também Mateus capítulo 14. Que fala onde Jesus pega os seus discípulos e alguns textos ele fala assim, obrigou os discípulos a entrar no barco e ordenou que eles fossem para o outro lado. E aí a palavra vai dizer que eles entraram no barco e foram no meio do mar. Veio uma tempestade. E eles lutavam com todas as forças para manter o curso, porque a direção dada era para que eles fossem para o outro lado. Amém? Estou te lembrando isso e quero já te dar algo a mais. A direção dada, meu amado, e não interessa o tamanho da tempestade, luta com todas as tuas forças para chegar no lugar aonde Deus te direcionou para ir. Porque os discípulos, era fácil, eles estavam sozinhos, Jesus tinha ficado. Eles poderiam falar, não, vamos voltar e vamos chegar lá e vamos falar para o Senhor que estava muito difícil e que a gente não conseguiu. Mas eles não fizeram isso, pelo contrário, eles lutavam com a força do seu próprio braço, sim,
mas eles estavam lutando para chegar aonde Jesus tinha direcionado eles para chegarem. E aí a Bíblia vai dizer que de repente, lá no meio daquela luta, eles começam a orar para o lado e começam a ver alguém vindo, andando sobre as águas. E como qualquer um de nós, ainda tem crente que fala, não, se eu estivesse no lugar dos discípulos, lógico que eu tinha reconhecido que era Jesus. E não ia ficar com medo falando que era um fantasma. Ah, querido. Na hora do vamos ver, é que nós vamos ver. E aí eles começaram a gritar, é um fantasma. De repente Jesus olha para eles. Né? E a Bíblia vai dizer em um dos textos que eles estavam lá lutando. E Jesus deu a entender que ia passar do barco. Ia seguir a pé. Eu vou entrar nesse barco? Ele está prestes a afundar. Vou por aqui. E aí eu estava me lembrando, amado, que Jesus fez isso para quê? Para dizer que aonde ele quer chegar, ele não precisa do teu barco. Ele nem precisa ao menos de você, mas se ele te prometeu, ele vai contigo. Aí você pode estar pensando nesses 9 dias, mas eu estou me sentindo tão sozinho. A primeira parte dessa viagem, Jesus deu a direção, mas Jesus não foi com eles. Eles foram sozinhos. Tem coisas que nós vamos ter que começar sozinhos. Mas entenda uma coisa, Deus nunca vai nos deixar terminar aquele percurso que Ele nos direcionou sozinhos. Ele vai vir de algum lugar e vai nos fazer companhia até o final. Sabe para quê? Para garantir que 100% daquilo que Ele falou ao teu respeito se cumpra. Por quê, pastor? Porque eu sou melhor do que os outros? Não. Ele vai fazer para que o nome dele seja glorificado na tua vida e através da tua vida. Ele vai fazer, sabe por quê? Porque ele olha para você e fala assim, você é geração eleita. Você é a nova geração de adoradores. E aí ele fala, olha, os animais do campo, eles me honrarão. Os chacais e os avestruzes também vão me honrar. Mas tudo isso, sabe por quê? Porque eu porei águas no deserto. Eu vou sustentar você. Não interessa o quanto o deserto está te assustando. Não interessa o quanto aquilo que está diante de você está te assustando. O que importa é que ele está dizendo, olha, eu vou sustentar você. Eu te dei uma palavra, eu sustentarei. Não vai faltar nada para você. Eu vou te levar. Desde que Deus falou isso comigo, o Espírito Santo falou comigo, que ele não virou o rosto dele, não desviou o rosto dele de mim. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, eu quero ver esse caminho. Eu quero enxergar esse caminho, Senhor. Eu quero as águas desses rios que o Senhor está abrindo. Eu quero as águas desses rios. O que é? Amado, você ainda não entendeu? Rios no ermo não tem possibilidade. Não tem possibilidade. Você vai olhar, você vai falar, mas eu não tenho nada de dinheiro para receber de lugar nenhum. Como que Deus vai me ajudar? Ele não precisa que você tenha. Ele fala que nós iremos colher até em lugares aonde nós não semeamos. Só que entende uma coisa, você nunca vai ouvir eu falar para você que ele faz você colher até em lugares onde você semeou sem essa parte acompanhada. Mas ele não permitirá você colher o que você não semeou. Por isso que Eclesiastes 11, versículo 6, vai falar assim, de manhã semeia a tua semente, à tarde não recolhas a tua mão, porque não sabes se esta
ou se aquela ou se ambas serão boas. Então, meu amado, você tem que semear de manhã, você tem que semear à tarde. Tá bom, semeia, tá ruim, semeia também. Por quê? Porque você vai colher até em lugares onde você não semeou. Em lugares onde você não semeou. Mas como assim? Ah, amado, todo dia eu oro e declaro, Senhor, o Senhor disse que o Senhor vai tirar do ímpio e dar para os teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Em algum lugar desse planeta, o Senhor vai levantar alguém para me socorrer. Principalmente em relação à questão financeira. Ah, pastor, isso é muito utopia, isso e aquilo. Eu falo assim, a Bíblia fala que os normais pensam isso mesmo. Mas aqueles que creem no Senhor, desculpa, amado, está muito longe de ser normal. Você não pode ser normal. O politicamente correto, eles não entendem, por isso que eles ficam lá jogando pedra em nós. Por quê? Aí sabe o que eles falam? Isso não é normal. E não é. Você não sabe como que eu fico feliz quando eu ouço alguém dizendo, esse crente não é normal. Não é mesmo. Não são normais. Nós não somos normais. O Nicodemos, quando Jesus fala para ele, olha, é necessário nascer de novo. Olha o cabeça de normal do Nicodemos. Mas como, Senhor, pode alguém entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? Somente um doido para crer num negócio desse. O normal está combatendo, mas quem não é normal está crendo. Quem não é normal está crendo. Por quê? A Bíblia, Paulo fala, verso 7, capítulo 5, segunda aos Coríntios, porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Ah, quer entender a fé? Ah, pastor, Hebreus 11:1. Sim, mas quer entender de uma forma melhor? Para mim, a melhor explicação de fé que tem na Bíblia é verso 9 do capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Porque as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiram ao coração do homem, são essas as que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Só quem não é normal para crer naquilo que não viu, naquilo que não ouviu, nem naquilo que não vai conseguir imaginar nunca. Mas Deus está falando, creia que eu serei responsável por você. Creia. Em 2025, eu vou fazer tudo novo, de novo. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Amém? Glória a Deus. No nome de Jesus. Por isso que no domingo passado você ouviu uma palavra. Se você não tiver nada edificante, se você não tiver nada de útil, de bom para falar, fica quieto. Cale-se. Fica quieto. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vós vos calareis. Vós vos calareis. Para a gente poder encerrar, eu quero ler esse texto lá de Êxodo 14 com você. No nome de Jesus. Moisés disse ao povo, verso 13, para você que está com medo está temendo diante das aparentes dificuldades desses 9 dias. Deus está dizendo assim para você, através da boca de Moisés. Moisés, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque
os inimigos, né? Eu vou trocar essa palavra aqui hoje, que são os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Amém? Porque são os inimigos que tornam as coisas sacrificiais. E Deus está dizendo, esse inimigo, você nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis, e vós vos calareis. Verso 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Amém? Diante da dificuldade aí, meu amado, não só ore não, marche. No nome de Jesus. Não recua não, avance. No nome de Jesus. E aí o verso 16, e tu, Deus falando isso aqui para Moisés, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende. O que significa isso? Deus está falando para o líder ali, o sacerdote, né, a quem Deus tinha colocado o cajado na mão, e disse, levanta o teu cajado. Coloquei o cajado na tua mão para você usar. Então levanta ele. Quando fala assim, fende o mar, mostra o caminho. Mostra o caminho. Que caminho? O caminho que porei no deserto. O caminho que porei no deserto. Querido, no nome de Jesus, não vai faltar a palavra, porque haverá águas nesse deserto. Não vai faltar a palavra. E no nome de Jesus, nós vamos chegar do outro lado desse ano de 2025. E nós vamos contar todas as bênçãos que Deus vai fazer. E no nome de Jesus, o ano de 2025 vai ser melhor do que o melhor ano que nós já tivemos nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Você sabe qual que é a prova que está diante de nós? As dificuldades, os obstáculos. Os obstáculos. Por quê? Porque se fosse algo de Satanás, Satanás resistiria a alguma coisa que está vindo dele? Não. Então, amado, no nome de Jesus, creia, e o Senhor te levará em segurança até o outro lado. Sabe a palavra de Jeremias 29:11? Lembra da palavra de Jeremias 29:11? O que está escrito lá? Eu é que sei os planos, pensamentos que tenho para vós, outros são planos, pensamentos de bem e não de mal. A parte final é maravilhosa. Diz assim, para vos dar o fim que esperais. O fim que esperais. O fim que você espera. Fica de pé no nome de Jesus, amado. No nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo. No nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.